Olá, minha querida aluna, meu caro aluno. Meu nome é Carlos Eduardo Guerra, mas você pode me chamar de Guerrinha, a maioria das pessoas me chama de tal nome. E eu vou trabalhar com vocês o curso Direito Constitucional para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Mas antes de começar a falar, eu queria em primeiro lugar agradecer a sua presença. É uma honra poder trabalhar com você e preparar para esse concurso do Tribunal de Justiça. O nosso curso de agora é o curso Direito Constitucional. O último concurso, ele data de 2012. E por que eu cito essa data? Porque como o nosso edital não saiu, nós iremos nos basear no último edital. E o último edital apresentou esse programa que você vê aqui. A Constituição da República Federativa do Brasil foi o primeiro ponto, depois veio os direitos e garantias fundamentais, falava-se em direitos individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, depois tinha a administração pública, o poder judiciário e o Ministério Público, advocacia, defensoria pública, funções essenciais da justiça. Eu sei que eu passei muito rápido, por quê? Porque eu peguei todo esse conteúdo programático e dividi para você em vários pontos. Como é que a gente vai estudar? Cada item será um ponto no nosso curso. Mas em primeiro lugar, eu queria combinar com você o seguinte: é possível que haja alguma mudança. É claro que quando sair o edital pode haver alguma surpresa. Às vezes aumenta um pouco o conteúdo programático. Mas a gente não pode, no dia de hoje, ficar tentando adivinhar o aumento. Nós temos que, no dia de hoje, nos prepararmos pelo que caiu. Ou seja, como é que foi até agora. Porque com certeza vai ser mantido. Pode ter algum acréscimo. Diminuição é raro. É aquela história que se diminuir é até melhor, né? Porque você já estudou, é só cortar. Mas a gente não pode ficar tentando adivinhar o futuro. Vamos trabalhar porque caiu. Então, como é que a gente vai dividir? O nosso curso, como você vê aqui, eu vou depois explicar ponto por ponto, será dividido em 17 pontos. E qual é a nossa intenção? Em cada ponto, você vai ter uma explicação teórica, ou seja, um vídeo teórico. Ao final desse vídeo teórico, eu vou pedir para que você faça exercício. Então, além do material de PowerPoint desse vídeo teórico, vai ser disponibilizado para você o material de exercício. A cada ponto corresponderá uma bateria de exercícios com 10 questões. Como a gente está começando o trabalho, o objetivo dessas 10 questões não é conhecer a banca. O nosso primeiro objetivo é conhecer o ponto. Então, essas 10 questões têm o objetivo de estudar a parte que a gente acabou de ver. Por isso que essas 10 questões são de bancas variadas, não é de uma única banca. Então, eu peço que você faça o material que vai estar à sua disposição. Ao final, reveja a aula teórica para ver se você consegue sanar as dúvidas. Terminou de fazer isso tudo, aí vai ser disponibilizado a você o vídeo da correção desses exercícios. Então você vai ter o vídeo teórico, ao terminar o vídeo teórico, você vai fazer o exercício e aí você vai assistir o vídeo da explicação dessas questões, ou seja, a resolução dessas questões. É muito importante que quando você for assistir o vídeo das resoluções das questões, que você tenha feito o material antes. É muito importante que você estude. Não deixe acumular, não. Terminou, faz os exercícios e depois assiste o vídeo. Tá joia? Então, como é que vão ser esses nossos pontos? Então, ponto 1 vai ser o conceito de Constituição. O que é Constituição, as características da Constituição, a gente vai ver no ponto 1. O ponto 2 vai tratar dos direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais é o nome do título 2º da Constituição. Então a gente vai apresentar o que são os direitos e garantias fundamentais. O que é, como é que eles se dividem, as gerações e por aí vai. O ponto 3, a gente começa a tratar do artigo 5º da Constituição, que são os direitos e deveres individuais e coletivos. O artigo 5º é muito grande. Então, ao invés de fazer de uma vez só e ao final fazer exercício, nós vamos fragmentar. Então, o ponto 3, que é o primeiro item dos direitos e garantias individuais, a primeira parte, vai do artigo 5º, inciso 1º, até o inciso 21. O ponto 4 é o artigo 5º ainda, do inciso 22 até o inciso 50. O ponto 5, a gente continua no artigo 5º. Vamos fazer do 51 até o 67.
O ponto 6, ainda o artigo 5º, incisos 68 até o final do artigo 5º. Terminou, a gente vai agora para os direitos sociais, no ponto 7. Os direitos sociais também é grande, um pouco menor do que o artigo 5º, mas ainda é grande. Então a gente vai ver, a primeira parte dos direitos sociais, que vai ser o ponto 7, vamos estar os artigos 6º e 7º. Depois o ponto 8º, ainda nos direitos sociais, segunda parte, vamos estar do artigo 8º ao 11. Depois a gente vai para a nacionalidade, que são os artigos 12 e 13. Toma cuidado que no último programa não tinha direitos políticos e nem tinha organização política administrativa. Então a gente pula, né? O programa pulou, então a gente vai pular junto para o ponto 10, que é a administração pública. Começa primeiro pelas disposições gerais, artigos 37 e 38. Depois o ponto 11, ainda administração pública, nós vamos tratar dos servidores, artigos 39 a 41. Fechou isso, o programa vai agora para o Poder Judiciário. A gente vai ver as disposições gerais do Poder Judiciário no ponto 12. No ponto 13, nós vamos tratar do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores. O ponto 14 vai falar da Justiça Federal, do seu trabalho, da sua eleitoral e militar. Por que esse ponto está tão grande? Porque não é um assunto tão explorado em prova de Tribunal de Justiça. Então eu vou passar um pouquinho, não é que eu vou passar mais rápido, eu vou fragmentar, porque se você quiser dar uma pulada ou estar mais rápido, fica à sua disposição. Combinado? O ponto 15 é o mais importante. Sempre tem uma questão em prova, ou aqui ou dentro de organização judiciária. Então o ponto 15 é fundamental. Tribunais de juízes dos estados. Ou seja, vamos tratar da justiça estadual, como a Constituição aborda a justiça estadual. Depois o ponto 16, a gente começa a falar das funções essenciais da justiça. Vamos tratar no ponto 16 do Ministério Público. E no ponto 17 vamos falar da advocacia pública, da advocacia e da defensoria pública. Então são 17 pontos que a gente vai abordar. Lembrando que em cada ponto nós vamos ter 10 questões. Então o nosso curso terá ao final 170 questões. Só peço lembrar a você que não são questões de nenhuma banca. São questões variadas, pois o objetivo é fixar a matéria. Depois você vai se preocupar com a adaptação à banca. Então, agradeço a sua presença e queria um pedido final. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato diretamente, mande para mim a sua dúvida, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. É muito importante a sua dúvida para o meu trabalho. Em primeiro lugar, é natural ter dúvida. Quanto mais a gente estuda, mais dúvida a gente tem. Então foi criado um e-mail para isso, só para atender suas dúvidas. O e-mail é dúvidas, está no plural por quê? Porque eu imploro para que você tenha várias dúvidas. Quanto mais dúvidas você tiver, mostra que você está estudando. É natural ter dúvida. Então, o e-mail é dúvidas@carloseduardoguerra.com.br. Então, é um e-mail fácil, lembrando que está no plural. Então, tendo dúvidas, se quiser fazer reclamação sobre o meu trabalho, pode mandar. Se quiser me xingar, se quiser fazer carinho, use esse e-mail para isso. O que é mais importante? É você estudar e não ficar inerte. Tem que estudar, tem que ter dúvida, tem que fazer o material de exercício, tem que agir. Combinado? Então, agradeço a sua presença, muitíssimo obrigado e daqui a pouquinho a gente começa a nossa primeira aula.